Olá, eu sou Débora Rangel e você está no Precisa Cantar, Senhora? A página de apoio a regentes corais e educadores musicais. Hoje estreamos ao Precisa Falar, Senhora? Uma série de entrevistas com profissionais que podem contribuir com a nossa comunidade. Hoje nós estamos com o Wilson Nascimento, que é santista, formado em regência pela Unicamp, está fazendo pós-graduação em musicoterapia, tem experiência com coros de empresas, em escolas de inglês, corais infantis, juvenis e criou o grupo vocal masculino Trapistas. E também cantou no coral de Campinas e na Austrália também. Hoje, ele é regente do Coral Sociedade Hípica de Campinas e do projeto Coral em Escola Pública. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado. Você veio do litoral, estudou e trabalhou no interior e até na Austrália. Fala um pouquinho dessa sua trajetória quase cigana. Tá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou achando o máximo estar aqui falando com você. E eu sou, não sei se assim, eu já mudei muito na vida, né? Eu sou de Santos, mas já morei em muitas cidades, muitos lugares. E não pela família, assim, minha família mudou para Campinas e ficou, né? Meus pais, tal, irmãos. Mas eu morei em Atibaia, morei em São Paulo, morei em Jundiaí, morei na Austrália um pouquinho também, um pouquinho em Portugal. E nesses lugares sempre fazendo música, estudando ou cantando. Então eu tenho essa coisa de quando eu dou meus ensaios, eu acabo falando um pouquinho dos lugares, né? E, por exemplo, quando a gente vai fazer uma peça inglesa, às vezes você vai falar um pouco dos ingleses, né? O Fog Day em London Town, você vai citar na sua peça e tal. E eu lembro uma vez um coralista me perguntou: Você já foi a Londres, Wilson? Isso há muitos anos atrás, né? Aí eu falei: Não, mas tem o Google, né? Que a gente pesquisa e tal, né? Então, tem a coisa de estar no lugar, que é muito legal, porque você vivencia, né? Convive com as pessoas. Por exemplo, cantar na Austrália que todo mundo lê à primeira vista. Então, foi um paraíso, assim, um coro de universidade, né? Que bacana. Então, fala um pouquinho mais sobre os territórios, né? Os territórios são muito diferentes. A música é igual, né? Vamos falar assim. A partitura é sempre a mesma, Uhum. né? O Sim. compositor, o jeito que se canta, que se toca. Mas os territórios, as vivências, como foi essa diferença, assim, de onde você passou? Tá, eu acho que o mais marcante para mim foi a Austrália, que foi, eu estive lá em 2006, 2007, e aí pesquisei bastante, assim, procurei um coral para cantar, muito difícil, na cidade que eu morei, em Perth, uma cidade na época de 1.600.000 habitantes, e muito musical, as escolas todas com música obrigatório. Eu visitei escola de adolescentes, assisti aula, assisti ensaio. A disciplina é uma coisa assustadora, são impecáveis, né? Assim, a professora me pediu desculpas porque as meninas estavam agitadas porque era final de semestre. Ela, impecável, afinadíssimo, aquele silêncio, né? Aquela coisa, elas precisam ir no Brasil para ver o que acontece por lá. E aí a minha leitura na época foi o seguinte: todo mundo faz música na escola, é obrigatório. Então todo mundo conhece música. E aí depois você vai para os seus caminhos, né? Na Austrália não tem o coral social como a gente tem no Brasil. Né? A gente tem aqui um coro em cada esquina e tem essa coisa da gente se ver, da gente se encontrar, né? A Austrália, o se ver e se encontrar é na praia, com cerveja e vinho no final da tarde. É uma disciplina que você não fala no ensaio, não existe, nem o adulto, assim, não tem conversa, não tem nada. Eu balbuciei, assim, o contralto uma hora, o regente parou o ensaio e mandou eu ficar quieto, tal, que estava atrapalhando, alguma coisa do tipo, né? Então eu trouxe isso para mim, assim, eu acho que a gente está no Brasil, a gente é mais caloroso, o australiano também é, mas a gente gosta de falar, né, e fala demais, tal. Então eu faço um equilíbrio, assim, tento fazer um equilíbrio disso, porque Uhum. eu sempre falo para meus adolescentes e crianças na escola hoje que a música começa no silêncio. E aí você tem o silêncio e aí você entra com a música, né? Então acho que é isso. Na escola, isso falando na Austrália, era música o quê? Era teoria, era instrumental, era coro?
A escola que eu visitei era a coral. Então, na verdade, eu fui assistir um concerto. Aí lá eu pedi para a regente se eu poderia ir para a escola para assistir. Era uma escola anglicana de meninas, né? Mas perto de casa tinha uma escola que, para entrar na escola, as crianças tinham teste de música. Então, a escola tinha banda, orquestra, fanfarra, tinha tudo. E as crianças iam no trem, né? Eu ia para a escola de inglês de manhã, as crianças iam no trem com o instrumento na mão. Aí eu perguntei para o menino, o que que você toca, o que que você faz na escola? E ele, eu faço, não lembro mais, era piano, acho que era isso, eu faço piano e eu canto no coral. E nós vamos em turnê o ano que vem pela Europa. Aí eu, nossa, a Austrália é longe de tudo, né? Para essa meninada entrar no avião e ir para a Europa viajando 20 horas de voo, o coral deve ser muito legal. Aí comecei a pesquisar e fuçar, e muito legal mesmo. Então tem de tudo, depende da escola, do tamanho, mas tem muita coisa. E você trabalhou com diversas classes sociais também, né? E várias faixas Sim, etárias. Você vê alguma sim. diferença, assim, não só no seu Eu, trabalho, mas como a percepção dessas pessoas? tá, eu comecei com crianças um ano antes da universidade. Eu entrei na Unicamp em 1989. Em 88, eu trabalhei em colônia de férias com crianças judias em Campos do Jordão. Então, as crianças, eles disputavam quem tinha mais motoristas em casa, então era um outro universo. Eu cheguei em Campinas, e aí, Unicamp, e aí eu tive uma proposta de trabalho numa ONG, e fui com crianças no bairro, na época um bairro bem, assim, perigoso, né, com questões, tal, sociais, e aí foi para o outro extremo, né? Assim, crianças muito ricas, e fui para crianças extremamente pobres. Eu lembro na época de pensar o seguinte: o que muda é a falta dos pais em casa. Aliás, não muda, isso é igual. Porque o rico, o pai está trabalhando muito. E o pobre, o pai está preso. O pobre, esse pobre, né, que é muito, muito pobre, o pai está preso, ou tinha o tráfico também, que era muito forte no bairro, né? Então, essas questões fortes, o que mudava era a ausência dos pais, eu acho. As crianças eram afetivas ou tinham seus problemas do mesmo jeito, né? Tinham a falta de afeto. Então, por exemplo, em Campos, a gente tinha essa coisa de dar afeto às crianças, era muito importante isso, né? E eu trouxe isso para o social, né? Na verdade, para qualquer lugar, a gente tem que se importar com as pessoas. A gente faz música, que é muito, que a gente gosta de fazer música, mas a gente tem que se importar com as pessoas. E aí elas se importam com a gente também. Eu acho que é isso. Sim, exatamente. Linda essa frase, né? A gente faz músicas, mas a gente tem que se importar com as pessoas, né? Sim, A sim. música acaba sendo um meio também, né? Não um fim. É, exatamente. A gente tem um objetivo, né, que a gente faz música, mas somos todos pessoas, seres humanos, né? A gente está ali para dividir, para trocar. Eu acho que a vida é uma troca, né? E é isso. E com as crianças, né, da colônia também existia essa necessidade de afeto. Sim, porque a colônia tinha uma questão assim. Uma coisa muito interessante. As crianças têm em casa quadro de tênis, têm em casa piscina, tem tudo. Então, para que que a gente vai ter isso aqui se ele já tem em casa? Né? Então, a gente criava atividades, a gente passava a noite nas reuniões, a gente criava atividades para o dia seguinte. Né? Então, adaptava, criava, era bem legal isso. E a outra coisa, no momento livre da criança, a gente estava lá à disposição delas. Então, o que que elas queriam fazer? A gente estava à disposição. E elas iam brincar, a gente ficava por ali. Se elas quisessem que a gente brincasse junto, a gente entrava junto também. Mas sempre com essa coisa do abraço, do afeto, e funcionava. Era muito legal. As crianças amavam estar lá e a gente também. Tem um estigma muito grande, né, pelas classes sociais também, né? Como se a criança mais abastada não precisasse, né, dessa atenção, né, de olho no olho, a Exatamente, gente abaixar, exatamente. conversar com elas, né? Exatamente, é. Eu lembro de uma menina, uma criança, aí num trabalho da prefeitura de Campinas,
que eu fui voluntário um período e depois eu fui contratado por um outro período. E era um bairro também, assim, de periferia, né, com crianças. Eu coloquei as crianças no meu carro e levei para um outro núcleo da prefeitura, que não pode fazer isso, né? Colocar a criança no carro. A gente teve ensaio assim, tem que ir, vamos lá. Aí a menina entrou no meu carro, sentou e disse: duvido que você saiba o meu nome. E assim, tinha 200 crianças, né? Assim, um monte. Aí eu, rapidinho, né? Fulana. Aí ela sorriu, assim, deu aquele sorrisão, né? E a mãe estava presa, o pai também, era uma questão muito intensa naquela família, a falta de segurança e dinheiro, né? Mas saber o nome dela foi super importante naquele momento, para mim e para ela, né? Então é isso, eu acho que é isso que importa. Já aproveitando, fala sobre esse projeto, o seu trabalho atual, né, nas escolas que você está, né, em Campinas. Pelo que eu entendi, ele é patrocinado, né? Como surgiu esse projeto? Tá. Eu saí de São Paulo do trabalho em dezembro de 2019 e eu fiquei desempregado, sem trabalho durante toda a pandemia. Então eu fiquei 2 anos e quase meio, 2 anos e meio sem trabalho. E não sou rico, né? Então o negócio complicou. E aí comecei a fuçar, 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 pesquisar e achei os editais. E aí comecei a me inscrever nos editais e tentando buscar por ali uma saída para a volta, né? Para minha volta no trabalho. E aí achei um edital do Instituto BRZ Dona Neném. A BRZ é uma construtora de Belo Horizonte e eles estão espalhados. Tem no Rio, em São Paulo, e Minas, Rio e São Paulo. E aí eles estavam aqui pertinho, Hortolândia e Sumaré. E aí eu coloquei lá, eles queriam trabalho, poderia ser meio ambiente, poderia ser cultural e podia ser social. Então, eu pensei, eu acho que eu consigo entrar no social e na educação, né? Que é a arte, que também tinha arte nisso. E aí eu fiz um projeto para coral e escola pública, levar o coral para as crianças que talvez não tenham, geralmente não têm, né? Então, vamos contribuir. E me inscrevi para essas cidades. E aí eu fui selecionado e a presidente me ligou. Ela, você não quer fazer em Campinas? Aí eu falei, claro, eu moro em Campinas, né? Perfeito. E aí o meu projeto era inicialmente pensando no centro da cidade. A minha ideia era o seguinte, que a periferia mais afastado tem muitas ONGs assistindo, que é muito legal. Os ricos têm dinheiro e vão para o conservatório se querem estudar. Mas tem um meio que não é nem classe média e nem lá para baixo, que não tem acesso à cultura e não tem ONG para atender essas crianças e adolescentes. Então, por isso que eu pensei no centro da cidade, que descobri também que, assim, as crianças que estudam no centro, pouquíssimas moram no centro da cidade, elas vêm de todos os bairros, aí de periferia, porque os pais trabalham, eu moro no centro de Campinas, né? E os pais trabalham por aqui, trazem os filhos e deixam na escola. Isso tem um nome que é Escola Corredor. Então, elas não moram aqui no centro, moram por aí, e aí passam um tempo aqui estudando, né? Mas a ONG, a presidente me ligou e perguntou se eu poderia fazer na periferia, para espalhar um pouco mais, e aí comecei. Então, isso foi em 2021, que eu fui selecionado, trabalhei em 2022. Virando o ano, a ONG não, o Instituto quis manter o projeto, me inscrevi de novo, esse é o segundo ano. Sei como são os editais, a gente se inscreve em todos, né? Todos que estão disponíveis a gente se inscreve. Exatamente, uma É, hora sai, né? uma hora sai, bem inscrito é aceito. E aí você trabalha com quais faixas etárias? Tá. O que começou e não continuou? Aí eu vou aprendendo durante o processo, né? Então eu comecei batendo na porta, né? Quem quer coral, tô chegando e tal. E aí tem uma certa dificuldade, porque as escolas têm os programas, né, delas, então tem as agendas, né? E aí eu estou propondo entrar um pouco aí, mexer um pouco na agenda que a escola tem. Então, o ano passado eu comecei com o ensino médio, numa ocupação aqui em Campinas, que chama Parque Osiel,
mas não deu muito certo. Assim, era noite, é, eles não tinham o menor interesse, a escola também não soube administrar isso, então não foi simples, e acabei deixando e passei para o bairro vizinho, que é Vila Mimosa. Esses bairros estão a caminho do aeroporto, na saída de Campinas para o aeroporto de Viracopos. E ali deu muito certo, assim, uma escola bem bacana, estadual também, e as crianças do quarto e quinto. Aí muda tudo. Eles te adoram, eles te esperam. Ai de mim que faltasse, né? Assim, nunca faltei, mas eles estavam ali em cima cobrando, né? E a escola inteira sabia que eles existiam como coral. E a gente aproveitou para desfilar um pouquinho, passear pela escola cantando, né? Eu terminava o ensaio, saía, voltava para a sala de aula cantando, né? Então foi muito legal mesmo. Isso foi ano passado. Esse ano eu comecei no Jardim São Marcos, que é onde eu tive lá atrás um coral de meninas adolescentes numa ONG, no Grupo Primavera, que é um coro, foi um coro, meu melhor trabalho juvenil, infanto-juvenil, e vou levar para sempre, e elas também. Elas me escrevem no Face às vezes, né? Oi, como é que vai? Que saudades daquele tempo, né? Espero que os meus filhos também tenham a oportunidade de fazer isso. Isso foi 99 a 2006. Então, era um coro de 50 meninas, adolescentes, e cantávamos a três, quatro vozes a capela. Foi muito, muito especial. Eu voltei agora, esse ano, para esse mesmo bairro, mas não funcionou também. Foram alunos do sexto ao nono, mas é um bairro que tem muitas ONGs, muitas. Então, as crianças são muito ocupadas. Elas têm escola de manhã e no contraturno ONG, por exemplo, ou o inverso. Aí Uhum. a escola me colocou depois disso, elas não apareceram. Foram muito poucas, não tinha uma constante, né? E aí eu acabei mudando. Eu estou numa escola, Jardim Santana, em outro bairro de Campinas. Voltei para o quinto ano e tá uma maravilha de novo, assim, tá bem legal mesmo. E em Barão Geraldo, que é próximo à Unicamp, eu tenho o sétimo ano, que foi bem trabalhoso no começo, agora que já estamos começando a falar a mesma língua, assim, a resistência é muito grande. E interessante que uma coisa, Débora, que eu sinto hoje, lá atrás, 99, 98, 95, as meninas eram muito atuantes. E os meninos não queriam saber de nada, assim, era uma tristeza trazer os meninos para o coral. As meninas, ponta firme, faziam tal. Hoje eu sinto diferente. Hoje eu sinto as meninas muito resistentes, elas não. É diferente dos meninos. Os meninos fazem bagunça. As meninas, elas se fecham, né? Então, para eu tirar a voz lá em Barão Geraldo, demorou uns 3 meses, assim, para tirar som, né? Elas não cantavam. Falei, gente, cadê você? Cadê você? E agora já tá indo, né? Aí, ao contrário disso, os meninos continuam bagunceiros, mas eles mandam ver, eles cantam. Então, isso mudou. Não sei o que que mexeu aí, que hoje é diferente lá de trás, nesse sentido. Quando eu estava em instituição de medida socioeducativa, é, as meninas elas não interagiam, né? Então era isso, se fechava, não interagia, não vão fazer. Aí a pianista que trabalhava comigo falava, "Ah, eu prefiro elas fazendo bagunça do que não fazendo nada, porque a gente É, consegue conversar ao menos, né? E quando eu ia para as instituições masculinas, não, eles participavam bastante, né? Ou conversando, ou cantando, né? Conversando com a gente, não conversando sim. entre eles. Você vê a diferença no trabalho com adolescentes em 99, né, que você trabalhou em Campinas, e agora em 2023, esses adolescentes que são do Fundamental 2, né, que são mais resistentes e tudo mais? Tá. Lá atrás, eu acho que a diferença que eu senti mais forte foi essa entre os meninos e das meninas, né? Então, as meninas eram mais ponta firme, mais ativas, e os meninos não tinham interesse. Hoje está invertido isso, os meninos não aumentou o interesse, mas eles são mais ativos, eles fazem, né? Isso é diferente. Ah, eu acho que
uma coisa meio natural também, tem a coisa da internet, que hoje é muito forte, né? Já há muito tempo, mas está cada vez mais intenso isso. Então, por exemplo, lá no Ziel, eu tive um problema seríssimo com o celular, porque eles entram na sala de aula com o celular e eles falam, eles ouvem fone de ouvido, e vários com fone de ouvido. Aí eu falei, gente, que mundo é esse, né? Então, minha primeira exigência em sala foi: ninguém usa celular. Aí o mundo caiu. Foi assim, foi muito intenso isso, né? E eu insisti, fui até o fim. E até andei ouvindo esses dias que parece que vai recuar na escola, né? O uso de tecnologia, o uso de celular. E eu sou favorável a isso, porque eles ficam muito focados na tecnologia, muito focados no celular, e em sala de aula, para nada, porque eles estão ali no bate-papo, eles estão ali ouvindo música, e eu falava, gente, eu estou aqui, vamos lá? Vamos aproveitar que eu estou aqui, né? Hum. Então, isso ficou mais difícil, eu acho. As crianças se inscrevem ou elas são obrigadas? Então, na escola que não deu certo, era voluntário. E nas escolas que estão dando certo, é obrigatório. É. Entendi. Eu tenho uma teoria, eu acho que assim, a gente gosta, como é que é? Você gosta daquilo que você conhece. Então, eu tinha um amigo, eu sempre dou esse exemplo para as crianças, eu tinha um amigo de adolescência, na adolescência, que ele não gostava de café. E aí eu perguntei, você já tomou café? Ele, não. Ué, como é que você não gosta? Aí ele, não gosto. Ponto final, né? E aí as crianças, os adolescentes não conhecem música, a música que a gente conhece. Eles não conhecem, né? Eles não têm acesso, eles não têm interesse. Eu coloco a música como entretenimento, eu acho que hoje é muito entretenimento. E o que a gente faz não é entretenimento. Então, eles não sabem o que a gente faz. Então, eu os convido a conhecer o que eu faço. E aí tem que ser obrigatório, porque senão eles não vêm. Essa é a Entendi. minha linha de raciocínio. E repertório você trabalha o seu, não o que eles levantam, assim, o que eles pedem. Eu tento fazer uma mistura, Hum. né? Então, por exemplo, eu trabalho muito, eu gosto muito do spiritual, da música africana, e eu uso bastante isso. Então, a gente canta em inglês, em Swahili. Swahili é uma língua africana, que se fala em alguns países da África. E aí eu já entro pego o globo, já começo a mostrar geografia, falamos sobre as águas, os oceanos, os países da África. E é muito legal. E aí eu entro com Caetano Veloso, por exemplo, música brasileira, Pitty também faço, porque a Pitty começou Marcos Márcio Medeiros, um regente da Bahia, ele trabalha na universidade lá, se não me engano, ele escreve muitos arranjos populares, né, de Djavan, de cantores, de músicos populares. Esse arranjo que ele fez da Pitty, que é Admirável Chip Novo, comecei lá atrás, no Coral Municipal de Cajamar, quando eu regia lá, e funcionou, assim, todo mundo adorou, as pessoas gostaram de ouvir, né, e aí comecei a repetir isso. Fiz na escola em São Paulo, foi um sucesso. A Pitty ouviu a gravação, porque na plateia tinha um parente dela, ele gravou e mandou para ela, e me avisou, a Pitty já recebeu o vídeo das crianças cantando isso. Legal. E aí uma criança encontrou com ela no hotel e disse, Pitty, eu cantei sua música na escola. Ela disse, eu sei, eu ouvi a música de vocês cantando. Isso é fantástico, né? E hoje, lá em Barão, sétimo ano, a gente está fazendo Imagine Dragon, Believer. Então, tem a coisa da batida, né? Que é muito legal, isso chama, né? E tem a coisa do inglês, que eles se interessaram pelo inglês, então eu estou passando pronúncia, e passando texto, e eles estão decorando, estão aprendendo, está sendo bem legal mesmo. Então é uma mistura de meu querer com o deles, mas o começo é só o meu. Ah, entendi. Porque senão a coisa não anda, eu acho que eu acredito assim, a coisa não anda. Fala um pouco sobre a afinação. Você falou sobre você preza muito pela afinação. Como você faz?
esse trabalho? Porque tem muita resistência em fazer o exercício, não é em cantar, né? A resistência maior é na técnica. Como é que você trabalha esse processo? Tá, bom, toda aquela sequência, né? A gente tem o relaxamento, né? Aí depois tem a respiração, depois tem o som, a técnica vocal. Eu faço toda essa coisa aí, como a gente faz com os coros de adultos também. Mas eu uso bastante a própria melodia como aquecimento. Então, por exemplo, a gente faz Canto do Povo de um Lugar, todo dia o sol levanta. Então, eu começo lá embaixo e vou subindo, vou subindo. Então, por exemplo, se a gente faz isso 2, 3 semanas, chega uma hora que a música já está de cor, é só colocar o texto, que aí usa as vogais, as consoantes, né? Aí é só colocar o texto e já está pronto. As meninas que têm resistência, por exemplo, não querem cantar, né? Som não sai. Então, eu jogo lá para baixo, grave, que é muito comum, né? A gente usar, principalmente as mulheres no Brasil, né? Tudo muito grave, né? Então, eu jogo e vou subindo. E elas vêm. Aí chega uma hora, tá vendo? Quando você está cantando agora, é aí que eu quero que você cante com o texto. E aí, então já ficou mais fácil, né? E aí vai. Eu Hum. faço essas coisas assim. Eu estou com o 7º ano e os meninos estão quase todos nessa mudança aí. E aí tem a coisa da resistência em fazer. Então, eu tenho 15, por exemplo, 15 meninos. Eu tenho três que são um espetáculo. Aí eu vou usar esses três. Então, coloco um sozinho, dois, três, os outros vão ouvindo e vão tendo referência. Eu. E vou somando. Isso eu faço bastante. Deve fazer isso também. Né? Fica super tímidos, né? Só eu, senhora. Não, eu e Exatamente. você, É. a gente vai junto. E aqui é mim. É. Ah, então tá bom. Aí, E aí tem uma coisa que é mais difícil para mim, porque é a voz masculina, né? Voz mais grave, e aí eles querem acompanhar, e aí não afina. uhum, E aí no começo, eu faço muito falsete. uhum. Até eles irem entendendo, aí eu vou no aquecimento, aí eu mudo assim, de repente, e eles não mudam quando eles começam a entender, aí vocês perceberam que agora estou cantando como, que é mais normal para mim, e você continua lá em cima, tá tudo certo, é isso aí. Aí eles vão entendendo e vão fazendo. Uma coisa interessante está acontecendo lá em Barão Geraldo, eu tenho um menino lindo, ele não é brasileiro, acho que ele é africano, se não me engano, e tem um sotaque meio chiado, assim, muito bonito. E ele sempre percebeu que minha voz já está mais grave, minha voz já é grossa agora. Aí eu, aham, percebi. Do dia pra Falei, noite para, também. falei, para com esse menino, volta pra lá. E canta bem, sabe, assim, afinadinho e tal, né? Mas ele vem rindo, você percebeu que a voz já mudou, né? Aí no ensaio seguinte, eu falei, e aí, já mudou? Aí ele ri e vai lá cantar. E quanto tempo você tem de aula e quantas vezes por semana você encontra com ele? É, aí tudo depende da escola, depende dos acordos até onde eu consigo entrar, né? Então, para você ter uma ideia, na Vila Mimosa ano passado, eu dava ensaio em horário de aula. Como a professora fica mais tempo com os alunos, deu para disponibilizar um pouquinho. Esse ano, lá no São Marcos, que não funcionou, que me colocou no contraturno, a escola não abriu mão para eu entrar numa aula, numa sala de aula. Na Vila, hoje, na Jardim Santana, que é 5º ano, na sexta-feira eu vou lá e pego o finalzinho da semana, né? E em Barão, eu estou fazendo em aula eletiva. Então, Hum, duas professoras me cederam as aulas eletivas delas, e aí eu virei o professor da aula eletiva. Elas acompanham, assistem, me auxiliam, mas eu que vou conduzindo, né? isso para Então, ensino Barão médio. Geraldo, Eletiva para não, ensino para médio. 7º ano. Nossa, 7 anos já tem eletiva? No estado, sim. No município, não. Ah, tá. No estado, tem. Então, por exemplo, lá em Barão, a aula dura 45 minutos. Então, eu tenho um ensaio geral de 45 minutos. Aí eu tenho 7º A 45 minutos, 7º B 45 minutos. E aí está funcionando.
O que eu tenho que ter um pouco de jogo eu tenho que ir lá na segunda e na quarta, porque eu entrei na grade dos professores, né? Então eu consegui na segunda-feira encaixar o geral com um sétimo. Aí eu volto na quarta-feira e tenho o outro sétimo. Geral, que você quer dizer que você junta os dois sétimos. Os dois sétimos, é. Ah, tá. E depois você faz tipo Aí um eu, naipe. Só que um naipe de é, sétimo, um sétimo e outro sétimo. Entendo. exatamente, é. Ah, Porque no geral eu tenho 40 crianças, 40 e pouco, e aí divide no meio 20 e 20, 21, 22. tá. Você faz É bastante assim, coisa, então, né? Em 40 minutos. 45 minutos. É. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu entro em tudo, porque a gente está cantando em inglês, eu estou passando texto, né? E vou questionando o que significa, a gente vai falando sobre vocabulário, né? Quando a gente canta Caetano, é o Caetano da Bahia, onde é que fica a Bahia? Né? Uhum, E a gente canta em Swahili, onde é que é isso, né? Que país que fala isso, né? Onde é que está isso? A África é um país ou é um continente? A gente vai entrando nessas coisas, né? sim. Quais países que falam inglês? Sempre eles vão falar Estados Unidos e Inglaterra, só. Uhum, Aí começa, né? A sim. gente vai andando. Isso tudo faz parte da escola, né? E, Débora, eu acho que o que tem sido mais intenso, mais importante hoje é a disciplina. Então, a disciplina que a gente tem no ensaio, a escola está com dificuldade de manter isso. Então, a escola diz que esses alunos mudam em sala de aula. As notas melhoram, né? E as professoras me cobram lá na Vila Mimosa ano passado. Ah, esse aluno, ele tirou uma nota baixa, conversa com ele, Wilson. E era um barato, porque ele cantava super bem na aula, né? E aí tinha essa conversa, né? E aí, como é que você foi? Como é que foi sua prova, né? Isso acaba, eu tenho pouco tempo, mas acaba acontecendo, né? Então, de novo, falamos de troca, né? Eu acho que é isso. Muito. E, não é? Então, é bem legal, sim, e importante. E a disciplina... Ah, um exemplo que eu lembrei. A gente teve a apresentação lá em Barão Geraldo há 2 semanas atrás. A festa junina foi na primeira semana de agosto. E aí o coral abriu, né? Teve a quadrilha e depois o coral cantou. No pátio, não foi um lugar adequado, mas todo mundo ouviu, né? E as pessoas foram parando de conversar, e aí eles ficaram muito surpresos porque as pessoas gostaram, né? Então a apresentação é muito importante. E aí eu roubei umas aulinhas porque a gente fez ensaio extra porque voltaram de férias, né, e tinha que correr para ficar pronto, e aí os professores me cederam, dois professores me cederam o horário deles, e aí eles assistiram um pedaço do ensaio. Aí uma disse, parabéns, você fez milagre aqui. O outro disse, pegou meu braço e disse, parabéns, você conseguiu fazê-los, como é que é? Mantê-los sentados durante 1 hora. A gente não consegue isso em sala de aula. Então, é muito legal. Eu acho que essa minha contribuição tem sido bastante essa coisa da disciplina. Como é esse processo com eles e a disciplina? Porque a gente vê muito, cada vez um tempo de aula diminuindo, e quando a gente começa a dar aula, já se Acabou. passaram 10, 15 minutos, né? De eles virem, eles perceberem que a gente entrou na sala, tem que perceber que a gente está lá, né? Perceberem que está rolando talvez uma chamada, ou a gente tentando organizar um círculo, né? E nisso já se passou muito tempo, né? Como foi e como está sendo, né, esse processo? Assim? Tá. Eu tenho na minha cabeça uma coisa que é a competição vocal. Ela não pode acontecer, né? Não estou na bar nem na balada, estou na sala de aula. Então a competição vocal não existe aqui. E aí eu vou falando muito assim no começo. Eu falo demais, aí eu falo, gente, eu falo demais, eu quero falar menos. E aí eu vou diminuindo mesmo, é um processo. E esse falar demais são as cobranças e as lembranças, né? E aí eles vão entendendo e aos poucos eles vão entrando no esquema. Isso acontece, mas demora um tempo e tem que ter muita paciência. Esse é o meu maior exercício, ter paciência. Sexta-feira eu cheguei na escola, que eles são bem mais tranquilos, quinto ano. Eles vêm do intervalo e aí eu digo, nada na carteira.
porque senão eles deixam livros e papéis e canetas e vão escrevendo, e o ensaio para porque eles ficam no papel, decorando e lendo, sei lá. E aí eu digo, o que é que nós temos que fazer? Postura, sentar direito, né? Solta os braços, nada na mesa, guardem material. No começo eu fui falando pedaço por pedaço, pedaço. Sexta-feira agora eu cheguei e fiquei em pé, olhando para eles, esperando. Demorou, Débora, demorou 6 minutos. Mas chega uma hora que um não percebeu. Aí eu disse, gente, dá uma olhadinha em volta, o que que vocês acham? Tá tudo bem? Aí ele percebeu. Aí ele abaixou assim, começou a guardar os livros, só guardar, guardar, guardar. Então, é isso. Eu acho que eles vão percebendo. E tem um processo e eu acho que tem que acontecer. Né? Eles têm que entender isso. A gente saiu aí de uma pandemia que não tem fim, mas já acabou. E a gente ficou muito tempo preso dentro de casa, né? E as crianças voltaram para a escola com dificuldades de relacionamento, né? E algumas mais agressivas. A gente também, né? O trânsito, como é que tá, e essa coisa toda. Então a gente tem que cuidar. Você tem que cuidar de mim. Eu falo para eles, né? Eu também estou nessa coisa de saúde mental, precisando, né? E se você me deixa infeliz no ensaio, se você está lá me atazanando o tempo todo, eu não estou bem. Isso não é bom para mim. Então você também tem que cuidar de mim. Aí eles param, ficam olhando assim. Falei, o que está nessa cabecinha? O que está passando ali, né? Mas é assim que funciona. Duas coisas para a gente fechar. Fala um pouco sobre a disciplina, assim. A experiência que eu tive era a disciplina vindo da instituição, né? Eu era um funcionário que ficava na sala, isso em entidades socioeducativas, né? Funcionário que ficava na sala, que determinava onde eles iam sentar, como eles entravam na sala, né? Se podia tirar a blusa de frio, se podia subir a calça porque estava calor, né? Então era uma disciplina colocada, muito bem colocada. E trabalhei em outros lugares que era uma disciplina que eu precisava pôr, né? Mas sempre com muitos acordos, né? E que a aula acontecia. Tinha a hora de brincar, tinha a hora de cantar, tinha a hora de chamar atenção também, né? Que eu já dei aula de 3 horas para turmas infantis ou turmas juvenis, né? E você faz acordos também com as turmas, com as crianças também? Tá, eu tenho liberdade nas escolas que eu entrei, sempre tive, e tenho hoje também essa liberdade, eu que administro tudo dentro da sala. Né? Então, nem sempre eu estou acompanhado, às vezes eu estou sozinho, não tem ninguém da escola. E lá, hoje, os dois, tanto de Barão quanto na Vila Jardim Santana, as professoras estão em sala de aula, mas elas não falam, né? Só eu tive essa questão na sexta do menino que não queria fazer nada, e aí eu conversei com ela, e aí, qual é a postura da escola? Né? Porque a minha ele deve fazer, né? Eu tenho que insistir e tal, e trazê-lo para cá. Aí ela entrou, e para ajudar. Mas geralmente eu estou sozinho e eu escolho. Uhum. Nunca tive questão assim com isso. E também tem uma coisa assim, talvez estou chutando. Eu sou mais velho, eu sou um maestro. Esse nome fala forte, né? Assim, maestro. É As homem, pessoas acham homem. As pessoas acham chique isso. Não na hora de pagar. Na hora de pagar, é professor. vai- é professor, exatamente. Para a gente terminar, foi ótima, muito obrigada. Gostei muito de bater esse papo com você. A gente sempre conversa muito rápido, né, nos nossos Pois encontros. é. E acho que vai contribuir bastante para o pro site, para o canal e também para as interações. O que você deixa assim sobre o coral nas escolas, né? O canto coletivo nas escolas, que você pode resumir assim. Tá, primeiro, obrigado pelo convite, né? Adorei conversar contigo. E as trocas são sempre importantes, né? Assim, a gente vê o que o outro colega faz e ser visto, acho muito legal isso. Eu acho que a música, sempre achei que o canto deveria fazer parte de qualquer escola, tanto privada como pública, né? Todos temos que cantar, eu acho. Isso faz parte da vida. Assim como a gente nasce e aprende a andar, aprende a falar,
né? Toda essa coisa que a gente tem natural, o canto também é natural. Eu tenho um sobrinho de 3 anos. Ele, desde pequenininho, que ainda é pequeno, né? Mas a primeira coisa que ele faz quando ele ouve uma música, ele levanta do sofá e vai dançar e sai cantando junto, né? E antes de falar, ele já dançava e cantava junto. Então, isso devia continuar. E a escola, uma coisa importante, o legal da escola é que as crianças estão lá, né? É só a gente chegar. Então, o pai não tem que levar para aula de música, ele não tem que pegar o ônibus, não tem que pegar a van, né, para ir para aula de música. Eles estão lá. Então, vamos fazer, né? Sim, vamos fazer. Vamos, né, propor editais, propor para que a secretaria abrace também, né? A Secretaria de Educação, não apenas de Cultura, Sim, sim, né, sim. abrace isso para que seja implantado, né, aos poucos, né, para que o povo possa cantar, né? Vila Lobos falava muito disso, né? O povo Exatamente. É. precisa cantar. Wilson, Vamos voltar para o canto orfeônico. quais são as adaptações? É. Mas foi o único Muito projeto que a importante. gente teve, né, no Brasil, Exatamente. né, É. âmbito nacional de educação musical, então a gente não pode fingir que não existia, né? A gente pode beber ali também. Sim. Muito obrigada, Wilson, por inaugurar, né? O Precisa Falar, senhora. E nas próximas vamos encontrar outros profissionais e conversar também. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.